Bem-vindo, esta é a Corretores TV. Estamos aqui para mais um podcast produzido para você, para trazer histórias de inspiração. Hoje aqui estamos recebendo o Cícero Carlos de Oliveira Júnior, mais conhecido como Júnior. É isso aí. E aí, Júnior, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Graças a Deus. A gente estava falando agora fora do ar, né? Júnior é difícil de manter, né? Sim, estou no mercado imobiliário há 11 anos. Uhum. E esse nome, por ser um nome comum, acho que é bem difícil de manter. E até hoje eu estou seguindo aí como Júnior, graças a Deus, no mercado imobiliário. Bacana. Desde 2013. Ô, Júnior, vou falar o seguinte, quem é o Júnior na fila do pão? Casado, solteiro, filhos, como é que é? Cara, eu sou divorciado. Tá. Atualmente namoro. Tá. Tenho 3 filhos, Opa. um de 15, um de 10 e um de 7 Manda anos. beijo pra eles aí, fala o nome. Razão da minha vida, meus filhos. Murilo, Lívia, Bernardo, amo vocês. Vocês são a razão para tudo que eu faço nessa vida. Primeiro Deus no céu e depois vocês. Maravilha, é isso aí. E aí, você é de São Paulo ou nasceu aqui em São Paulo? Nascido em Guarulhos, Tá. dia 22 de junho de 1982. Nossa, Canceriano. é um jovem. 42 anos, já fiz, né? Tá certo. É que a nossa referência aqui sempre é pessoas muito mais velhas que trabalham. Sim. Então, por isso. Aquilo ali tem idade para ser meu filho. É isso aí. E aquele para ser meu avô. É mais conhecido como Highlander, né? É isso. E aí, você me fala uma coisa, você começou a trabalhar há quantos anos? Cara, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Tá. Na Lava Rápido, né? Trabalhava em Lava Rápido. Opa. Lavando o carro. Na Linda logo cedo. Sim, aí depois fui trabalhar como feirante, trabalhei bom tempo como feirante. Na verdade, a última profissão que eu tive antes de trabalhar em indústria, que eu comecei a trabalhar na indústria com 19 anos. Tá. Passou a fase do exército. Aí como feirante, eu saí da feira para trabalhar numa indústria metalúrgica, que eu comecei lá no ano de 2001. Trabalhei por 10 anos lá. Tá. Saí... Estudava na época, não? Eu estudava o ensino médio, não tinha feito nenhum curso superior. Tá. Quando eu saí de lá, fui para uma outra indústria, uma empresa multinacional chamada Continental, que é bem conhecida. E lá eu comecei a fazer curso de engenharia de produção. Perfeito. Me formei. E logo na sequência, em 2013, porque eu concluí o curso em 2012, e na sequência eu conheci a corretagem. Coloquei meu currículo lá na Cato, porque eu queria voltar para o segmento de vendas, que era no ramo de metalurgia. Então, peraí, vamos lá. O salto tá grande aí. Tá grande. Saiu lá da feira, foi para a indústria metalúrgica. Isso. Na indústria metalúrgica você trabalhava com vendas? Não, eu comecei trabalhando com produção, Tá. E aí eu fiz uma prova e fui promovido a vendedor. Aí eu terminei lá em 2010, porque eu precisava comprar uma casa. Tá. E aí pedi para os caras me mandarem embora para poder comprar essa casa. Uhum. E saí de lá em 2010. E foi para a Continental. E fui para a Continental. Mas não foi para a área de vendas? Na Continental continuei na produção. Ah, tá. E em 2013, que eu queria voltar para o segmento de vendas. Tá, gostou. Eu coloquei um currículo na Cato. Uhum. E aí fui convidado por várias outras instituições, Lopes, Abiara, muitas outras instituições, até que eu recebi o convite para vir para Plano e Plano em 2013. Tá. E foi muito engraçado, porque eles me ofereceram uma ajuda de custo de R$60 naquela época e uma marmita. Olha aí. E eu estava desempregado, e não sabia o que fazer, e eu fui como curioso. Tá. Eu acredito que muitas pessoas que vêm para a profissão de corretor de imóveis, vêm como curioso. E você não estava desempregado, na verdade, né? Você estava procurando. Eu estava procurando alguma coisa. Tá. E aí recebi o convite para vir para Plano e Plano e vim trabalhar num projeto chamado Fato Reserva Vila Rio. Foi meu primeiro projeto. Bacana. Na verdade, o primeiro plantão que eu fiz, inclusive foi com o Ramos. Um beijo, meu irmão. Você é o cara que fez tornar realidade a profissão na minha vida. Fui trabalhar com o Ramos, na época ele era coordenador de uma loja em Guarulhos, até o lançamento do Fato Reserva Vila Rio. Aí era o Quality, Passion, Fato Sport Faria Lima. E a minha primeira venda aconteceu, acho que com 15 dias de profissão. Opa! Que eu vendi para um amigo meu e eu Mas nunca... você não tinha Cresce, tinha nada. Não tinha. Eu trabalhei acho que 6 meses sem Cresce. Entendi. Porque também não tinha recurso financeiro. Pra poder fazer. E tem uma história bem legal, Dalmo,
que inclusive eu contei essa história pro Ramos praticamente quase 10 anos depois, e ele se emocionou bastante, que quando eu iniciei na corretagem, eu tinha saído da empresa que eu trabalhava para vir para a corretagem. E eu fiquei sem recurso financeiro nenhum. E eles começaram a pagar inicialmente os R$60 de ajuda de custos, mas na semana seguinte tirou a ajuda de custos, tirou a refeição. E aí eu não tinha dinheiro para ir para o plantão. Então eu colava minhas etiquetas lá no plantão e aí eu ia para casa 4 quilômetros a pé. Como assim? 4 quilômetros todo dia? O que você fazia durante esse período? Então, nesses 4 quilômetros eu fazia meu material como corretor, então a gente colava as etiquetas no material e saía entregando na rua. Ou a gente colocava na caixa de correio das pessoas, ou entregava para as pessoas que passavam na rua. E todos os dias eu fazia isso. E tem uma peculiaridade nisso aí, que de manhã, quando eu ia trabalhar, às vezes não dava tempo de chegar no período da roleta. Mesmo eu não tendo Cresce, o Ramos sempre pedia que chegasse antes das 9 no plantão. E eu não conseguia chegar. E um dia ele me chamou, bateu um papo comigo, e falou: Júnior, precisa chegar no horário aqui e tal, não dá para chegar fora do horário. E depois desse dia eu comecei a acordar mais cedo. Quanto tempo você levava o trajeto? O tempo? Cara, eu não sei te falar assim com propriedade, mas acho que dava entre 35 e 40 minutos, mais ou menos, que eu fazia a pé, ida e volta. E aí o Ramos veio conversar comigo e tal. E depois de quase 10 anos, eu já tinha me estruturado dentro da empresa. Depois eu me tornei coordenador. E aí me tornei gerente. Fiquei entre os 3 melhores gerentes da empresa. E aí eu contei pro Ramos. Ele se emocionou demais com essa história. E o mercado imobiliário é isso, cara. O mercado imobiliário ele vai te levar do lixo ao luxo, mas se você não se posicionar, ele te tira do luxo e te devolve para o lixo. Então a gente precisa demais ter posicionamento nesse mercado. Eu sou prova viva disso. O mercado imobiliário ele faz você se deslumbrar, e se você não entender que o dinheiro também não leva desaforo para casa, você vai ficar sem ele. E isso aconteceu comigo. Olha aí. Eu tive deslumbre de ganhar o que eu nunca ganhei na minha vida, porque meu último salário como CLT foi R$ 1.235,77. Tá bom. E minha primeira comissão foi R$16 mil. Olha aí. E aí eu comecei a deslumbrar, me tornei coordenador, sempre respeitando as pessoas. Eu tive um deslumbre pessoal, não um deslumbre de desmerecer as pessoas. Sim. E logo eu fiquei sem dinheiro. E depois eu me restabeleci de novo, dentro da própria Plano e Plano. Altos e baixos. Altos e baixos. Passei por alguns momentos de novo e me restabeleci de novo. E uma coisa muito importante para todo mundo que está nesse mercado: enquanto você não aprender a lidar com certo tipo de situação, ela vai sempre voltar para você até você aprender a lidar com ela. Por exemplo? Por exemplo, lidar com dinheiro. Eu nunca fui um cara muito bom para lidar com dinheiro. Se você não sabe lidar com dinheiro, ou você vai ganhar um Serasa de novo, ou você vai ficar sem dinheiro. Perfeito. E uma coisa pega a outra. Entendeu? E na profissão é a mesma coisa. Se você não coloca uma dedicação sobre aquilo que você quer, e um amigo meu, um amigo nosso, né, na verdade, o Trevisan, que foi um dos caras que me aconselhou muito logo quando eu iniciei na profissão, ele dizia muito para mim que se você tá correndo atrás do dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Se você correr atrás e respeitar o teu processo, você vai ganhar dinheiro. E não existe plano A, não existe plano B, desculpa. Tem que ser plano A sempre, porque se você levar a profissão como bico, você vai ganhar como bico. Se você fizer com que essa profissão seja o plano A e não pensar em plano B, essa profissão vai mudar a sua vida ou em 3, ou em 6 meses, em 1 ano, você já tem uma liberdade financeira. Boa. Eu vou voltar lá. Você falou que fez a sua primeira venda com 15 dias. 15 dias. E você lembra dela? Lembro, Como é que foi? Perfeitamente. Meu irmão me indicou um amigo dele que estava procurando um apartamento e calhou desse cara tá pesquisando um quality. E aí, eu não sabia fazer nada. Era a minha primeira semana. Eu falei: Ramos, tá aqui, eu não sei fazer nada, você vai precisar me ajudar. E aí a gente gerou o contrato desse cara, ele não podia ir na loja, nós fomos na casa dele. Um dia de chuva, a gente não conseguia andar no trânsito.
Chegamos na casa do cliente, o Ramos explicou todo o contrato para o cliente, saímos de lá feliz. Minha primeira venda, andando no meio da chuva, eu e o Ramos. Falou, cara, vamos sair aqui, vamos comemorar, vamos andar no meio da chuva, paramos o carro, saímos no meio da chuva, numa alegria. E o que é mais interessante, e eu costumo falar isso para muitas pessoas, viu, Dalmo? De você não compartilhar seu sonho com quem não pode sonhar com você. Certo. E o Ramos, esse cara, ele sonhou comigo desde o primeiro momento. Importante. Até o momento da venda. Importante. E ele foi o cara que me alavancou. Eu tenho muitas outras pessoas para falar aqui. Claro. Como o Vulcan, como o Vono, que me deu a minha primeira oportunidade como coordenador, como o Menderico, que são pessoas que eu tenho assim no meu coração, que hoje eu estou no hall também de amizade desses caras. Ótimo. São pessoas que eu amo de paixão. Tem muitas outras pessoas que eu não quero ficar falando aqui para também não ser injusto Tá com todas as pessoas que me ajudaram nesse momento, mas uma particularidade que eu tenho é de não ter tido pessoas negativas no meu percurso. Isso é muito bom. Todas as pessoas que eu conversava, inclusive teve até um período que eu vendi, acho que foi 9 unidades no mês, no Fato Reserva Vila Rio, quando lançou, e todas as vendas caíram. Ei. Todas as vendas caíram, porque a Caixa Econômica naquele período teve uma particularidade que eles tiraram uma modalidade de financiamento que era a modalidade Price. Tá. E todas as minhas vendas tinham sido na modalidade Price. Tá. E a saque baixava, diminuía o financiamento dos clientes naquele período. Tá. E eu tentei desistir. Fiquei 30 dias fora, voltei para a minha área, que era a área de gestão de qualidade. Trabalhei 30 dias como gestor de qualidade. Uhum. Vi que não era que aquilo que eu queria, pedi a conta da empresa e voltei e resgatei de 9 clientes que eu tinha vendido e tinha perdido, eu resgatei 8 desses clientes. Nossa. E foi aí que a empresa começou a olhar um pouquinho diferente para mim, e aí que o Vono me deu a primeira oportunidade de ser coordenador, e depois daí... Foi uma persistência tua que fez Sim. voltar. Essa profissão, a palavra perfeita para ela é persistência. Entendi. Persistência, essa é a palavra perfeita. Quem não persistir não vai ter sucesso nessa profissão. Eu vejo hoje muitos corretores, muitas pessoas que entram na profissão achando que vai chegar e vai ganhar lead e que vai vender no outro dia, e não é assim. O corretor de imóveis precisa entender que ele é autônomo e que ele precisa buscar pelo cliente dele. A empresa, a Plano ou qualquer outra empresa do mercado imobiliário, ela vai dar um suporte básico para esse cliente, para esse corretor, que de fato é o primeiro cliente da construtora. Sim. Vai dar um suporte básico, porém, esse cara, ele precisa ir buscar, ele precisa ir para a rua, se ele não tem recurso financeiro para fazer um trabalho no digital, ele precisa ir para a rua, Sim. ele precisa fazer postagens nas redes sociais para ele alcançar os amigos dele, os parentes dele, e assim esse cara vai ter um bom resultado. E, novamente digo, não existe plano B. Se a pessoa colocar plano B, esquece. Tá fadado ao fracasso na profissão. Bacana. Ô, Júnior, então, já aproveitar que você falou sobre online e outras coisas, o que o Júnior, que andava 4 quilômetros distribuindo panfletos, e o Júnior de hoje vê de mudança no mercado imobiliário com as ferramentas digitais, WhatsApp para lá, redes sociais, existem hoje inúmeras fontes de leads e formas de contato com os clientes todos, certo? O que você percebe que mudou? Está mais difícil? Está mais fácil? Como é que você lida isso? Como é que você orienta a equipe? Como é que você lida com toda essa transformação que o mercado passou e que você vivenciou? Cara, assim, e não é uma transformação que a gente pode falar que foi... que demorou tanto, né? Foi muito rápido essa transformação. Sim. Eu entrei no mercado em 2013, e em 2013 a gente trabalhava ainda com listas frias, né? Que a gente chama de lista fria, e também com aquele... Como que é o nome daquele jornalzinho amarelo? Que era a lista amarela que falava... A gente trabalhava ainda com a lista amarela para fazer oferta para cliente. Tá. E eu acho que mais ou menos em 2014... que começou esse negócio de fazer anúncio, mas os anúncios eram feitos nas plataformas verticais, que era Imóvel Web, Viva Real, Zap Imóveis, e era muito poucas pessoas que fazia. Por quê? Porque era caro. Sempre foi muito caro fazer anúncio nas plataformas verticais. E antigamente
A ideia que eu tenho é que 75% ou até menos, 65% das pessoas que tinham interesse em imóveis não era através das redes sociais. Perfeito. Era mais ou menos uma média de 35%, 45% era a rede social. E a outra parte era muito no trabalho de rua ou trabalho de ligação. Júnior, o que mudou de lá para cá? Hoje não existe uma pessoa que não mexe num celular nessa vida. Certo. E aí, essas pessoas elas estão ligadas na rede social. E aí, o fato de você ter hoje as campanhas digitais, os leads que a gente consegue qualificar através de profissão, através de endereço e de várias outras questões, faz com que esse cliente chegue um pouco mais qualificado para o corretor. É uma verdade absoluta? Não é. Tá. E eu falo sempre para a minha equipe o seguinte, o cliente de hoje não é melhor do que o cliente de ontem. Tá. Porque o cliente de ontem ele já está na sua base. Tá. Ele já foi tratado, já iniciou um tratamento com ele. O cliente de hoje você vai começar tudo de novo. Você não sabe quem é esse cara. Então, deem valor aos clientes que já estão na nossa base. Hoje mesmo, eu trabalho muito com a base da Plano. Tá. Na verdade, o meu trabalho praticamente 100% com o trabalho da Plano, com a base da Plano, que são os leads que são gerados pela Plano. E a gente consegue ter resultado com essa base. Como, Júnior? Discurso. Trabalho humanizado. De você mostrar para o cliente que você não está interessado em ganhar comissão. Perfeito. Que você está interessado em mostrar para esse cliente que existe a possibilidade dele comprar, sim, um apartamento com R$200, pagando uma parcela acessível, que o processo da Plano e Plano é um processo saudável, que esse cara vai fazer um financiamento de imóvel antes mesmo de escolher uma unidade. Então, a gente trabalha isso com o corretor. Porque se hoje o corretor falar que ele quer vender o apartamento para o cliente, ele não vai vender nada. Porque antes disso tem o crédito. A gente precisa entender a capacidade, precisa entender o perfil do cliente. Então, é um trabalho muito minucioso e também precisa ser humanizado. Se você não tiver um trabalho humanizado com o teu cliente, você vai deixar esse cara espanar. E velocidade nas respostas. Quanto mais rápido você responder para o teu cliente, mais rápido maior é o poder de conversão para esse cliente. E você acha que essa geração que tem acesso a essas informações, esse formato de trabalho, você não acha que é uma geração também que não tem a velocidade de resposta, que se acomoda muito, fica muito passivo? Acho. Mesmo porque muitas das vezes acontece, Dalmo, do corretor esperar pelo gerente gerar o seu próprio lead. Hoje, quando você vai contratar um corretor, a primeira coisa que ele te pergunta é quantos leads você vai me dar por dia. É a primeira pergunta quando você vai contratar o corretor. O corretor não quer saber quantos produtos a construtora tem no pipe. Ela não quer saber quantos lançamentos essa construtora vai fazer no ano. Ela não quer saber quais são os produtos que mais vendem na empresa. Eles não querem saber disso. Eles querem saber quantos leads você vai gerar. Não importa se o lead está qualificado ou não. Eles querem saber quantos. Então, isso trouxe um certo comodismo pro corretor. Que se ele entender que se ele for buscar o cara dele na rua, e existe um ditado pro mercado, que quem tá na rua sempre tá na vez. Perfeito. Ele consegue ter o contato direto com o cliente. Ele consegue ver as expressões do cliente. Ele consegue saber se esse cara vai seguir ou não. E ele consegue pegar esse cara no braço e levar esse cara para dentro do plantão. Eu tinha uma corretora em 2013 chamada Leda. Eu costumo dizer, e se você estiver me assistindo, Leda, te amo, um beijo, mas eu costumava dizer que a Leda não sabia fazer o ó com o copo. Mas a Leda, ela vendia 3, 4 apartamentos por mês. E por quê? Porque ela era uma excelente captadora de rua. Ela pegava o cara e ela tinha um atendimento muito humanizado com esse cara. O cliente, ele não quer tratar com um cara que chega falando para ele em termos técnicos. O cliente quer tratar com pessoas. Perfeito. Ele quer que você chegue nele e você entenda a dor dele. E na medida que você entender a dor do cliente, esse cliente é seu. E a Leda tinha isso. Ela pegava o cara pelo braço, ela levava o cara no plantão. Ela falava, cara, você não precisa comprar nada. Perfeito. Mas vem aqui para você entender. Eu tô te falando que é possível você comprar. E ela levava o cara... Ela colocava o cliente na mesa, levantava e ia tomar café e deixava com o coordenador. Que no caso era eu ou era o Ramos da época. Mas ela trazia sempre clientes e ela vendia uma média de 3, 4 unidades por mês. Então, é como eu tô dizendo. Entender a dor do cliente
e fazer um trabalho humanizado e captar. Tá certo, certíssimo. Ô, Júnior, é assim, como você tem essa questão dessa veia de vendas que você foi atrás, mas o que mudou na sua vida o mercado imobiliário? O que bem ele fez para você, do cara que saiu lá da empresa, lá da Continental, que pediu demissão, que foi, voltou, testou e teve certeza que era esse ramo para o trabalho da vida, né? O que mudou na sua vida o mercado imobiliário? Que pergunta top, cara. É muito mais no sentido profissional, como pessoa, e financeiro. Vamos lá. Profissionalmente, me agregou demais. Eu conheci pessoas de um alto gabarito, que me transformou não somente profissionalmente, mas também me transformou como pessoa. Tá. Isso me fez levar uma postura diferente para dentro da minha casa, como pai, como filho. Então, e financeiramente proporcionar à minha família o que eu nunca pensei que eu poderia proporcionar. Tá. Eu já tive carros que eu nunca imaginei que poderia ter na minha vida. Um menino que andava com um prego no chinelo. Às vezes meu pai tinha dinheiro para comprar um chinelo e às vezes ele não tinha. Minha mãe comprava prego. Eu me lembro de uma situação que eu fui trabalhar dentro de um plantão da Plano e Plano, num atendimento que eu saí correndo, que eu estava almoçando e era um dia de chuva e eu estava com um sapato furado, com um papelão dentro. E aí eu levantei o pé e os caras tiraram uma foto. Se você tiver as fotos ainda, por favor, me manda, gente. Porque isso é uma baita de uma recordação pra gente, pra mostrar pras pessoas que a profissão, ela dá certo. E eu atendendo o cliente com um sapato furado, cheio de água dentro. Então, me fez ter mais empatia pelas pessoas. Certo. A profissão. E eu pude fazer viagens. Eu comprei carro, comprei apartamento. Eu pude realizar coisas e ajudar meus pais com coisas que eu nunca imaginei que eu poderia fazer. E essa profissão, ela tem esse poder. Porém, você precisa fazer com que ela te ajude a chegar nesse momento. E seus pais sempre te apoiaram nisso? Não. Como que era? Não? Não. Foi difícil? Foi difícil? Você se formou lá na engenharia de produção, não é isso? Sim. Não, eu não era formado ainda. Mas já vai mudar. Eu tava no processo. Tava no processo. E aí? E aí eu fiquei... Depois eu fiquei desempregado, e aí eu me divorciei e fui morar na casa do meu pai com meu filho pequeno, porque ele foi embora comigo. Tá. E aí, logo eu entrei na corretagem. Na primeira semana, meu pai falou, cara, não entra nesse negócio de venda, que esse negócio de venda não dá nada pra ninguém, eu já trabalhei com venda, vai procurar um emprego registrado, você já tem uma... Porque na faculdade que eu fazia... Eu fazia 2 anos e aí eu me formava em tecnologia. Certo. Eu já tinha formação de tecnologia. E aí ele pediu pra eu procurar alguma coisa na área. E eu falei, pai, eu quero fazer esse negócio aqui. E aí fiquei, na primeira semana eu vendi, levei um dinheiro pra ele, pra dentro de casa. E depois eu fiquei 3 meses sem vender. E aí ele começou a falar, não, sai fora disso, sai fora disso. E aí foi a época que eu saí e fui trabalhar numa empresa como gestor de qualidade. E eu fiquei 1 mês e saí. E quando eu saí, eu falei, eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu saí da empresa. Qual é que ele matou eu? E aí eu falei pra ele, pai, me dá 3 meses. Sim. Se nada disso acontecer dentro da profissão, que eu acredito muito, eu vou sair. E meu pai falou pra mim assim, ó, é 3 meses. Se em 3 meses não acontecer nada, você vai sair dentro da minha casa. E meu pai nunca foi te falar isso. E aí eu fui conversar com meu irmão Fernando, te amo, cara. E ele falou pra mim assim, vai como se fosse a última coisa que você vai fazer na sua vida. E eu fui. Tá. E eu comecei a vender, e eu vendi 9, e aí depois eu me tornei coordenador, e aí depois eu trouxe meu pai para trabalhar comigo, depois eu trouxe meu irmão Paulo para trabalhar comigo, eu trouxe meu cunhado Joel, e a visão da galera mudou totalmente. Eu pude ajudar um pouco meus pais em algumas questões, e é isso, a profissão ela tem esse poder, cara. Tanto de fazer você crescer, certo, quanto de fazer você cair. E você acha que realmente é o que mais te motivou a continuar? Essa mudança que você conseguiu proporcionar para você e para sua família? Exatamente. Isso é fundamental. De poder ouvir seu filho pedir alguma coisa para você e você ter condições de fazer, isso não tem preço nenhum. Perfeito. Não tem preço nenhum.
E hoje você está como gestor e quem quer trabalhar com você, com o seu time, como é que faz? Que você chama? Como é que você faz hoje para montar esse time? Para manter o time? Eu trabalho com um formato um pouco diferente de contratação. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas novas que não tiveram experiência nenhuma na profissão. Tá. Porque a gente consegue moldar melhor essas pessoas. Contrato também pessoas do mercado, mas eu tive tantos aprendizados, das experiências que eu tive passadas na última empresa que eu passei, com pessoas. De pessoas que batiam no nosso peito, e eu sempre fui muito de acreditar em pessoas, e essas pessoas te trair, ou então fazer coisas que você não imaginava que essas pessoas... Eu aprendi demais. Então hoje eu tenho uma certa qualificação. Eu tomo muito cuidado com as pessoas. De certo que a gente não vai conseguir filtrar todas as pessoas que vão entrar com a gente, mas eu tomo muito cuidado. Eu nas minhas entrevistas eu pergunto qual que é o relacionamento dessa pessoa com a família dela. Como é que você lida com seus pais? Como é que você lida com seus irmãos? Você tem filhos? Quantos anos você tem? Quantos anos você é casado? Eu pergunto todas essas coisas numa entrevista para o cara trabalhar num perfil autônomo. Talvez eu pudesse contratar todo mundo e depois ia filtrando e atirando. Perfeito. Não, eu prefiro conversar com esse cara e entender um pouco mais. E eu falei uma vez para uma entrevistada, e ela perguntou: por que você perguntou da minha família? Isso é muito invasivo, é pessoal. E eu falei para ela assim: se você não se dá bem com seu pai, se você não respeita seu pai, sua mãe, se você não respeita seu esposo, você não vai me respeitar. Perfeito. Por isso eu faço essa pergunta. Ela falou: meu Deus, perfeito, perfeito. Obrigado pela pergunta, obrigado pela entrevista. E eu trouxe essa pessoa e ela começou a trabalhar comigo. Por questões financeiras acabou não ficando, e também questão de saúde, precisava cuidar do filho. Mas é uma pessoa que tem intenção de voltar, e eu quero trazer ela de volta. Tá. Então, para trabalhar comigo, a pessoa precisa ter vontade e não entender a profissão como plano B. Quando você fala em contratar pessoas novas que estão começando, você acha que é uma profissão que tem muitos vícios? Para o corretor do mercado, tem. É mesmo? Tem. O corretor do mercado, é o que eu te falei. Se você liga para um corretor do mercado agora, você fala: cara, vem trabalhar comigo. Quantos leads você vai gerar para mim? Quanto você vai trabalhar para ele? E geralmente o que acontece é isso, né? O cara traz o cliente e o gerente vai lá e que fecha a venda. Na maioria das vezes é o gerente que está lá na ponta, o gerente é o HIT, conselheiro amoroso, o gerente é o banca, é o cara que ajuda financeiramente muitos, e esse daqui é o bastidor, né? Sim. Que muitas das vezes as pessoas não têm coragem de falar, mas o bastidor é esse, de você ajudar o corretor financeiramente, de você ajudar o corretor psicologicamente, você vira psicólogo, de você abraçar esse cara como teu filho, cuidar desse cara e transformar esse cara num cara de alta performance, que é isso que acontece muito no mercado. Tá certo. E você que passou por altos e baixos, dá que conselho para a tua turma e para quem quer entrar nesse mercado hoje? Que conselho que você dá? Qual que é a coisa mais importante que você daria para a pessoa? Se você tem intenção de entrar nesse mercado para ser um corretor de alta performance, e não somente um corretor de alta performance, ser uma pessoa bem-sucedida nessa profissão, é foco, determinação, não olhar a profissão como plano B e se posicionar. As pessoas que são mais posicionadas são as pessoas que são mais bem-sucedidas. Olhar com carinho para a rede social, que é o online, mas também olhar com muito mais carinho para o off, que é o trabalho externo. Com essas ferramentas, eu tenho certeza que essas pessoas vão ser muito bem-sucedidas. Perfeito, Júnior. Júnior, se você hoje olhasse para trás a tua trajetória, o que você faria diferente, o que você mudaria em tudo que você fez? Eu seria mais, qual que é a palavra? Não é nem humano, cara, mas eu teria mais empatia por algumas questões. Não é nem por pessoas. Porque eu já trabalhei muito pelo dinheiro, e não por pessoas. Entendi. Hoje eu trabalharia mais por pessoas. É isso que eu faria diferente. Olharia mais para a pessoa, para a necessidade da pessoa, porque hoje o gerente que não conhece a necessidade do corretor dele, ele não sabe o que ele está fazendo. Entendi. Ele precisa saber onde o corretor dele quer chegar. Perfeito. Ele precisa saber o que está faltando na casa do corretor dele e se está faltando. Porque é onde ele vai entender que ele vai poder apertar, onde ele vai poder chegar. Então eu acho que eu faria isso de diferente. Pensar mais em pessoas
e menos em dinheiro. Você se considera uma pessoa de sucesso no mercado? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Perfeito. Com tudo que aconteceu na minha vida, acredito que sim. E eu digo sucesso, ô Dalmo, não só falando no sentido financeiro. Claro. Eu tô falando no sentido de todas as questões. Porque não é fácil se manter na profissão. Perfeito. Eu passei por um momento totalmente delicado financeiro. No último um ano. Eu comecei a me restabelecer agora. Então, se manter sem ter é muito mais difícil. Então, fazer uma equipe alavancar de forma... como que fala quando a gente não patrocina um anúncio? Eu esqueci, orgânica. Fazer uma equipe performar de forma orgânica é muito mais difícil. Então eu acho que eu sou um cara de sucesso por causa disso. Bacana. A gente está caminhando para o final do podcast. Perfeito. E nessa hora eu peço que você, aproveitando aí a sua câmera, agradeça quem você quiser agradecer, mande os abraços, agradecimentos, os recados, chamados, o que você quiser fazer, a câmera é sua. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, cara, que Ele é o dono do ouro, da prata, e nada acontece nessa vida sem Deus. Segundo, minha família, meus pais, meus filhos, meus irmãos, que são o meu suporte, são pessoas que estão comigo na alegria ou na tristeza. Boa. A minha namorada, que também está comigo há muito tempo, também me acompanhando em todos os momentos. Gostaria de citar o nome de algumas pessoas que são importantíssimas na minha vida: Vulcan, Vono, Ramos, Rodolfo, que não está mais aqui na empresa, Denis Madureira, que é um parceiraço, um cara que eu amo de paixão, meu irmão Fernando, que é um cara que é um dos maiores conselheiros que eu tenho na vida. Não quero ser injusto com ninguém, lembrei dessas pessoas. O Jonathan Manuel, que é um gerente que, cara, esse cara eu tenho descobrido coisas incríveis nesse cara. Esse cara é um parceiro, é um irmão que o mercado imobiliário me deu. E um beijo a todas as pessoas que têm contribuído com o meu sucesso nessa profissão. Bacana, muito obrigado aí pela sua mensagem. E pessoal, estamos aqui concluindo esse podcast e eu vou destacar aqui duas falas do Júnior que eu achei que é fundamental, porque tudo que ele falou, pelos altos e baixos da carreira, entre elas, assim, um recado que está ligado a olho no olho, que é: quem está na rua sempre está na vez. Ele falou Exatamente. isso aqui, repetido isso aqui algumas vezes, e é importante mesmo a questão de estar presente, humanizado, olhando as pessoas. Exatamente. E eu destaco uma outra fala lá do começo, que é: você precisa lidar com as suas situações, porque tudo volta de forma cíclica enquanto você não resolver os seus problemas. Exatamente. Não é isso? Eu vivi muito isso. Tá certo. Vivi muito isso e tenho aprendido bastante. Tenho amadurecido com isso. Perfeito. Obrigado, Júnior. Esse foi o Júnior. Mais uma história bacana de sucesso, realizações, altos e baixos, mas, sobretudo, uma história inspiradora da Corretores TV. Curtiu? Compartilha. Chama os amigos para ver essa história. Like. Isso aqui feito para você, para a audiência. Ajuda a gente. Essa equipe maravilhosa está aqui para servir a essa audiência, a maneira que você nos avalia. Até a próxima. Valeu.